Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Vai passar A Paixão de Cristo, um filme de aventura que mostra um caba sozinho, desarmado, enfrentando o Império Romano todinho. Não percam! Sejam bem-vindos, séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre o Alto da Compadecida. Estamos aqui com o Thiago Sequeira. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogério Montanari. Não sei, só sei que foi assim. Foi no clássico, né? Perna de Eshmolds. Eu não aguento mais isso. Uma hora eu tô rico, outra hora eu tô pobre. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. É a nossa história, rapaz. É a história do brasileiro. Eita. Vamos falar sobre o clássico Alto da Compadecida. Um dos filmes mais importantes do nosso cinema, do cinema brasileiro. Cinema com a cara do Brasil, com a cara do Nordeste brasileiro. Um filme que é imortal, já tem 24 anos, tá no coração de muita gente. Vamos relembrar histórias, vamos relembrar o filme, vamos falar sobre esses personagens, vamos falar sobre muita coisa bacana. Obviamente com spoilers, tá? Spoilers de um filme de 24 anos aí. Todo mundo assistiu já, o Alto da Compadecida é um clássico, tem aí nos streams pra ver. Tá no imaginário popular, eu diria, né? O Alto da Compadecida. E muito bom falar de Alto da Compadecida, por quê? O Alto da Compadecida 2, dia 25 de dezembro, nos cinemas brasileiros. Exatamente, rapaz. Depois de 24 anos, continuação desse clássico chegando aos cinemas do Brasil. É pra lotar o cinema, pra você ir com um elenco fantástico. Celton Mello de volta, Matheus Nachegale, Thaís Araújo. Cara, que coisa maravilhosa. O Alto da Compadecida, um clássico. Você olha o 2 assim, eu conheço diversas pessoas que falaram assim, meu Deus, vai sair o 2, eu tenho que ver no cinema. É exatamente isso. Você tem que assistir no cinema. O Alto da Compadecida 2, nosso parceiro nesse podcast aqui. Estamos muito felizes de ter delícia, né? Um filme brasileiro como um parceiro do Rapadura Cast aqui. E vai ser um prazer, obviamente, falar sobre o Alto da Compadecida, esse clássico filme brasileiro. É isso, vamos falar sobre esse filme imortal agora aqui do Rapadura Cast. Oi, eu sou Arthur de João Pessoa, na Paraíba, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast. Quero saber de vocês, por onde vocês conheceram o Alto da Compadecida. Foi com a série de TV que saiu em 99 na Rede Globo, ou foi com o filme que foi lançado em 2000, que é uma versão reduzida da série, né? E aí ela foi lançada nos cinemas. Não sei, só sei que foi assim. Ô, professor, com a série. Tô levantando o dedo que nem eu... Ó, mas meu dedo tá ficando torto. Acho que antes de mais nada, é importante dizer que... Ah, mas estão fazendo um podcast de 24 anos, de 20... Não, se você for pensar 25. bem, tem 25, porque 25 a série anos. é de 99. Perfeito. Então, Ai, que delícia! Além de... Então, assim, olha só, é uma comemoração do aniversário de 25 anos de Alto da Compadecida, né? Da obra Alto da Compadecida, que é uma série incrível, que depois se tornou um filme que explodiu. E esse ano faz 10 anos da morte do Ariano Suassuna. Isso. Então, Sim. é uma data, assim, 2024 é um ano cabalístico pra Alto da Compadecida, sabe? Assim, de muitos acontecimentos em torno dessa obra. E, obviamente, escolher esse ano pra lançar o 2, né? Então, eu acho que faz total sentido. E não em qualquer momento, no dia de Natal. No dia de Natal, exato. Cara, que presentaço pro Brasil, hein? Ah, e tem um negócio importante também. A peça, né, do Alto da Compadecida, escrita por Ariano Suassuna, em 2025, completa 70 anos. Então, né, a gente vai ver o Alto da Compadecida ainda em cartaz nos cinemas, fazendo sucesso e com a obra original fazendo 70, cara. Só datas perfeitas pra uma continuação e só datas perfeitas pra uma homenagem, que é o que a gente tá fazendo aqui. Uma tremenda homenagem a essa obra que marcou a gente de várias formas. Porque a gente teve outras adaptações de O Alto da Compadecida. Inclusive, eu acho que a própria obra reconhece isso. Eu vejo muito na interpretação do Matheus Nachegale, tem uns momentos que ele faz assim, que lembra muito o próprio Renato Aragão.
Lembra muito Sim, porque... aquele gesto clássico do Didi Mocó, cara. Os Trapalhões no alto do Compadecido. Na verdade, eu chamava Compadecido, mas Fizeram no uma alto versão do também. Compadecido, né? Mas você respondeu a sua pergunta, ô Juras? Eu assisti primeiro a série. Inclusive, aonde eu trabalhava, nessa época eu trabalhava no pet shop e a gente ficava falando as frases. O gato que comia dinheiro, sabe? Não sei se você que foi assim. E outras frases meu padinho padeciço. Olha, arrancar uma tira de couro. É esconde réis ou uma tira de couro? Mas é uma coisa curiosa, porque eu e o Siqueira somos de Fortaleza, né, do Ceará, nordestinos. E o Auto da Compadecida, ele se torna um filme muito importante, porque por mais que mostre uma realidade do nosso sertão nordestino, que é a realidade que ainda perdura, né? Desde a época do que o filme foi feito ainda perdura, a gente ainda tem uma seca muito grande. No Nordeste a gente sabe que muita coisa melhorou, mas ainda assola muitas pessoas. O Auto da Compadecida, ele se tornou aquele filme meio que de orgulho para todo nordestino, porque ele conta a simplicidade do povo, sabe? Ele conta a simplicidade de uma cidade que normalmente esse modelo, se você for ver, aquela cidadezinha que tem uma padaria, que tem uma igreja, que tem uma pracinha, cara, que tem uma mercearia. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. E é uma cidade pequena que todo mundo se conhece. E ela funciona, entendeu? Ela funciona ali na sua organização ali, que tem o leiteiro, sabe? Tem cada função, assim, tem um cara que constrói as coisas, que conserta a eletricidade. O cara, esse tipo de história, ela é tão brasileira, porque a gente se acostumou tanto com a capital, que a gente esquece que o país é enorme. As capitais são poucas. Municípios tem um monte, gente. Então, se você tá fora da capital, você acaba se chamando que é do interior. E o interior, cara, você andando de carro, você pega... Aqui em Fortaleza, a gente sai de Fortaleza e vai andando, a gente passa por umas 30 cidades que tem o mesmo modelinho. Às vezes é só uma rua, tem só uma rua e tem lá a igrejinha, tem... Então, o modelo, ele é muito característico, né? Pra ter essas histórias, pra existir aquela historinha da mulher folgada, do cara que é o pilantra, o galinha, do machão, do cara que é o encrenqueiro, sabe? Sempre tem essas histórias, né? Muito maneiro dos isso. Espertos, dos espertinhos, porque eu acho que se uma coisa que o Auto da Compadecida ensina é que quando a gente tem essa figura do sertanejo pobre, você tem essa figura dos desvalidos, porque ele usa essa figura como uma representação do desvalido. E você vê que o João Grilo, ele tem que se valer de uma coisa pra conseguir sobreviver nesse mundo. De uma coisa pra conseguir ter o que comer no final do dia. Uma coisa pra conseguir ter água pra beber. É da inteligência dele, é da esperteza, é da sagacidade, é a arma que ele possui pra sobreviver num mundo onde, às vezes, a gente vira o rosto para as pessoas que estão precisando de ajuda, para aquelas pessoas mais desvalidas. Inclusive, eu acho muito interessante a figura do Severino, do cangaceiro, vivido pelo Marco Nanini de uma maneira maravilhosa, porque ele primeiro chega na cidade como um mendigo, e ele começa a pedir ajuda para as pessoas. Assim e como ele Jesus no final. Se você for pensar, tem uma alegoria aí, né? Tem uma alegoria forte aí, né? Porque o Jesus fala pra ele, fala pra mãe, né? Na hora do julgamento, lá na frente, que ele é um instrumento da ira de Deus, da cólera de Deus, né? O Severino. E aí você, ao mesmo tempo, e ele faz esse tipo de coisa, realmente, né? Ele fica ali pesquisando pra ver se o povo da cidade é um povo bom, se ele vai ter dó de fazer o que ele tem que fazer, porque ele vai fazer de qualquer forma. Mas aí ele fala assim, eu não gostei de ninguém lá, então vai ser mais fácil fazer o que eu tenho que fazer. E depois Jesus aparece como mendigo também, pedindo pra eles, né? Então tem essa alegoria da bondade, o que é bondade, o que é... E você vê que o João Grilo, ele aparentemente não aprendeu muito, né? Com tudo que ele passou, porque no final ele não quis dividir o pão, né? Mas é porque ele não lembra o julgamento. Não lembra. Ele não lembra do julgamento. Ele fica só até... Ele lembra dele apagando e depois acordando de volta. Levando tiro e apagando e ele já acordando, né? Depois, né? Mas ele eu acho que ele aprendeu já alguma coisa, porque
ele devolve o dinheiro, né? Ele entrega o dinheiro pra Santa que o Chicó tinha prometido. Todo o dinheiro que ele tinha pego lá, ele tinha prometido que era o dinheiro da padaria. Nossa Senhora, inclusive. Foi todo pra Nossa Senhora. Exato, e aí ele... Então, assim, eu acho que dentro dele, ele tá aprendendo, mas é aos poucos ainda, né? Mas o que eu acho interessante no filme também é a estrutura. Porque você começa com aquelas quase sketches do João Grilo e do Chicó tentando sobreviver na cidade, e você tem o último ato do filme que vira basicamente um drama de tribunal. Ô, Cicas, deixa eu te perguntar, tu acha que o Auto da Compadecida inspirou o Raul de Gomes lá com Cine Hollywood e o Artista contra o Cabo do Mal? Porque aquele começo do cineminha na cidade de interior... ele... venha assistir A Paixão de Cristo. Se você não gostar, você não vai continuar não gostando. Tipo, vamos devolver aqueles o dinheiro, jargões mentira, do tipo, moça bonita não paga, mas também não leva. Mas também não leva. Olha, se não inspirou, eu acho que é possível que eles tenham puxado inspiração do mesmo lugar. Porque o Halder também viveu nessas cidadezinhas pequenas, sabe? O Halder também é cria da nossa terra. Então, ele viu essa galera, esses puxadores de público pro cinema, ele sabe como isso funcionava. Obviamente o Ariano Suassuna também sabia. Obviamente a Adriana Falcão também sabia. Essa galera sabe que essas figuras existem, que viram figuras quase que folclóricas. Você puxar essa galera, o público da cidade pra ir pro cinema, e especialmente no filme com A Paixão de Cristo, eu acho que ele tem... ele fala tanto com a história que a gente vai ver mais pra frente, serve quase como uma história de Chekhov, porque depois a gente vai ver a importância que Cristo, a importância que Nossa Senhora teria para a própria história do Auto da Compadecida, mas também serve como um comentário meta, porque a gente também tá sendo chamado para ouvir aquela história. Sim, e aquela abertura serve quase como uma maneira de chamar a gente para o que vai acontecer depois. É como se o João Grilo e o Chicó estivessem chamando a gente também pra acompanhar a história que vai acontecer. Cara, eu vou dizer que tinha muito tempo que eu não via o Auto da Compadecida e fui assistir o filme, né? Como o Selton Mello tá demais esse filme, demais, assim. Demais. É inacreditável, os trejeitos todos, porque como o personagem dele pede mais do ator no sentido da covardia, né? Ele tem que fazer uns trejeitos de... Ai, meu, eu tô com medo. Ai, eu não quero ir. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. E aí o João Grilo essa coisa bem pilha, corporal do teatro, né? E exatamente. E como o Auto da Compadecida, ele tem muito a ver a teatral, né? Faz total sentido ele ser esse personagem. Ele arrebenta demais. E é muito louco porque é uma dupla meio inusitada, né? O Selton Mello e o Matheus Nachegali. E a gente começando ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a gente vinha de umas 3 décadas em que a comédia no cinema era muito dominada pelos trapalhões, né? Que tinha nordestino, que tinha pessoas do Sudeste, tudo era bem espalhado assim, mas tinha muito a ver da comédia nordestina, né? E aí você vê esse filme se transformando num marco, dirigido por um pernambucano, né? O Guelra Reis, e tendo a história do Ariano Suassuna, e tendo esses atores com a interpretação tão fantástica, eu não consigo nem dizer assim, se eu for olhar a história do cinema brasileiro, pensando em filmes de comédia, em filmes que são mais meio que pra toda a família, né? Você vê que é um filme que você assiste hoje e ele continua com uma mensagem bonita, continua... o tempo ele não continua venceu. Funcionando igual, né? O filme ele não venceu, sabe? É um filme que ele tem lição de moral, ele fala muito sobre a fé que pega muito... o nordestino, porque, cara, o nordestino, se pegar principalmente as pessoas que moram no sertão nordestino, elas precisavam por muito tempo se apegar a alguma coisa pra poder sobreviver, entendeu? Pra dizer assim, não, alguém tem que me ajudar, porque tá difícil sobreviver aqui nessa terra. Tanto que em uma das falas da Fernanda Montenegro, né, da Nossa Senhora, ela diz, né, que... Quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. Fortaleza é litoral, então tinha muita gente que saía do interior do Ceará pra ir pro litoral, pra poder tentar alguma coisa, pra poder sobreviver, porque é muito difícil sobreviver com fome, cara. A fome assola essas regiões que são meio que abandonadas. Nos últimos anos a gente viu uma melhora,
mas ainda é muito pouco, sabe? Ainda existem pessoas que estão passando por muitas necessidades, e o filme ele tenta mostrar isso como, assim, ó, a fé é onde muita gente se apega. A gente assistiu recentemente Central do Brasil, e a gente viu isso também, né? Aquelas procissões, uma romaria, porque, cara, né? Porque aquela romaria que é o momento central do filme, inclusive, um momento... Exato. Um momento chave. Não, e quando você tá no desespero, a fé ajuda muito. A fé é por isso que eu acho que existe uma importância muito grande da religião no filme O Auto da Compadecida, assim, na história. Não só pela aquela interpretação final da Fernanda Montenegro, do Jesus Cristo, né, do Maurício Gonçalves. Não só por isso. Pela situação, inclusive, anedótica que coloca os padres, né? Falando os padres, não, vou benzer, não sei o quê. Tipo assim, mas benzer o cachorro? Não, cachorro não pode. Cachorro não pode. Mas o cachorro tem um testamento. Mas deixou em latim? aqui, ó. Jamais. Mas se for do... não. Rezou em latim. Au. Em latim é que serve! Em latim é que serve! Vocês estão loucos! Não enterro de jeito nenhum! O filme, ele, ao mesmo tempo que ele traz a referência, ele não deixa de fazer suas críticas, né? Tipo assim, da exploração da fé e tudo, Tem né? muitas críticas políticas. O Ariano Suassuna, eu tenho pra mim... É claro, temos grandes escritores brasileiros, né? Grandes poetas e tudo, mas eu acredito que o Ariano Suassuna, ele é o que é o Gabriel Garcia Marques pra Colômbia, o que é o José Saramago pra Portugal, sabe? É o cara que consegue trazer o cerne do povo, fazer a crítica e da cultura e misturar isso tudo e fazer obras, na verdade, que entretém. Então, e assim, sempre com você linguagem passa por essas acessível, críticas. linguagem popular, falando com o povo. Falando Você tem todas essas críticas para o povo, com o povo. Você tem todas essas críticas e não soa panfletar em nenhum momento. Porque aquilo ali você sabe, a gente sabe que aquilo ali acontece o tempo todo, sabe? A gente sabe que tem gente que pra sobreviver precisa fazer coisas que não gostaria de fazer. Só que no caso do João Grilo, ele até fala, né, no julgamento dele, olha, pra falar a verdade, acho que até gostava de sacanear essa gente aí, que essa gente, olha, né? Eu sempre fiquei com a pulga atrás na orelha, não sei se foi o Cramunhão que botou essa dúvida, sabe? Mas eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha, se o João Grilo tava sendo 100% honesto ali. Porque você vê os dois lados. Você vê o Cramunhão, ele colocando que o João Grilo tá tentando enganar novamente todo mundo. E você vê Nossa Senhora sempre falando a questão de que, não, isso aqui é a forma que você tem para sobreviver. Isso aqui não é, você não faz isso por maldade, você faz isso por sobrevivência. Você tem esses dois lados nele, e é aquela coisa, como a Fê falou, a gente tem um final dele lá com toda a questão da santa e tudo, que dá uma empurrada pra gente pro lado mais benevolente, sabe? Pro lado dos anjos. Mas é muito interessante que o João Grilo ele não seja um herói clássico, ele não seja um herói com uma moral inabalável, ou então que sai dessa experiência com uma moral inabalável. Ele continua sendo quem ele é. Até porque o julgamento que ele passa é justamente esse. Se a pessoa que ele é, de fato, vai ser merecedora do paraíso ou do inferno. O julgamento continua. Ele conseguiu salvar as pessoas que tinham sido mortas. Ele conseguiu salvar o padeiro, a esposa. Ele conseguiu salvar o padre, o bispo. Eles foram pro purgatório. Porque ele conseguiu fazer com que Nossa Senhora expusesse nesse momento, no momento derradeiro deles, uma natureza positiva. E eles vão pro purgatório para conseguir, de fato, talvez ir pro céu. Mas o João Grilo ganhou uma chance diferente. A chance dele não é no purgatório. Ele não vai purgar os pecados dele. O julgamento dele continua. É um julgamento que vai perdurar enquanto ele estiver vivo. É por isso que eu acho interessante a continuação, porque a continuação vai ter que lidar também com essa questão do julgamento que não acabou. Da natureza própria do João Grilo. E só comentando, a gente tem a figura do Chicó, que tu falou, Juras, que o Selton Mello tá inacreditável em estar, porque ele vive, além de ser o parceiro do João Grilo, ele também é o herói romântico dessa história. Ele é um dos corações dessa história, é o coração romântico. A história dele com a Rosinha, você vê que ela acaba trazendo a coragem do covarde. E isso é muito interessante. Você tem um personagem que era um cara que
assumidamente covarde, mas que adora contar histórias, adora contar os causos, as histórias de pescador dele, mas que encontra no amor uma coragem verdadeira. Por mais que seja uma coragem ainda um pouquinho eclipsada pela covardia, mas ainda é uma coragem. E ele é passageiro da agonia do João Grilo também, né? Porque o João Grilo bota ele em todos os... Porque... Eu reassisti, pra gente poder gravar, eu reassisti a série, porque o filme eu vi já muitas e muitas e muitas vezes, né? A série não é algo que eu vi tão recorrentemente durante todo esse tempo, né? Então, eu queria lembrar as histórias que ficam de fora do filme, né? Como a história do gato que diz comer dinheiro, tem a primeira morte do... que tem... Na verdade, João Grilo morre várias vezes na série. E no filme tem só uma vez, até pra ficar mais ágil, né? Até porque um filme não podia ter 4 horas, né? Um filme de comédia. E então eles pegaram as principais partes que montavam um quebra-cabeças bem interessante. Montavam a história principal. Eles montaram uma linha principal pra história e seguiram. Isso. É que eles fizeram ao contrário do que se faz hoje em dia, né? Uhum. Com esses filmes. Antigamente, essa primeira tentativa deles, eles fizeram a série primeiro e a série deu muito certo. Eu não sei se eles não estavam esperando que não desse tão certo assim. Talvez a aposta não tivesse sido tão certeira. E aí, quando eles perceberam que eles tinham na mão, que é algo que, na época, eu me lembro, tá? Eu tinha 19 anos. Repercutiu, assim, loucamente. Todo mundo falava. E todo mundo falava os bordões. E aí, a Globo, ela fez algo que era inédito pra época. Ela passou de novo a série. Ela não demorou pra passar a série de novo, porque foi muito sucesso. E aí, eles tiveram essa ideia de montar em um filme. Vamos montar isso num filme e lançar no cinema. Foi muito acertado isso, né? Porque o filme fez um grande sucesso no cinema também, né? Cara, foi um grande sucesso no cinema, assim. E eu até não entendia, eu falava, mas todo mundo já não viu essa história? E aí quando eu fui assistir o filme no cinema, e todo mundo rindo, e aquela coisa coletiva, eu entendi qual foi o objetivo. Tá vendo a importância da experiência coletiva no cinema, caramba? Eu acho que principalmente pra comédia, é muito importante a experiência do cinema, a experiência coletiva. Você tem uma plateia, né? Sim, porque, cara, a risada, muitas vezes ela vem junto. Ela contagia. Por isso que o teatro de comédia faz tanto sucesso também. Sim. É muito bom. Eu lembro que uma vez eu fui assistir uma peça de teatro que um amigo meu conseguiu os ingressos. Aí a hora que eu vi, assim, o panfletinho e tal, cara, era praça, tipo, era aquele estilo Praça é Nossa, sabe? Eu falei, cara, onde que eu fui me enfiar, sabe? Putz, grila, não é minha vibe de humor e tal, não sei o quê. Acho que era a mulher do meu cunhado, sei lá, era uma parada assim. Eu falei, putz, isso vai dar tão ruim. Quando eu chorava de rir. Chorava de rir. Muito porque tá todo mundo rindo e você, cara, você entra numa você é contagiado, vibe positiva. Né? Exatamente. E vendo, por exemplo, o 2, o trailer quando passou, quando eu assisti Ainda Estou Aqui, passou o trailer do Auto da Compadecida 2. E, cara, a galera rachando o bico, assim, no cinema, no trailer. E aí eu falei, cara, é isso, sabe? É essa coisa das pessoas realmente estarem juntas e compartilharem, porque nas suas casas a gente assistiu e deu muita risada, mas junto com a galera ficou ainda mais engraçado, sabe? E às vezes até com a própria bobeira, né? Assim, eu lembro quando o João Grilo ressuscita e aí o Chicó não tá acreditando e tudo, ele fala assim, Chicó, e aí ele, meu Deus, ele pega a cruz e bota ali no chão, e ele fica, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô escutando. Ai, meu Deus, é o João. João, dizei-me o que quereis, se estás no céu, no inferno, no purgatório. Ele pula lá na cova que ele tinha cavado, não sei o que, ele olha pra trás aqui, não sei o que, aí ele olha assim, e aí o João Grilo fica de braço aberto e pronto, é assombração mesmo, né? E aí ele se levanta. Eu gosto que ele tenta se cobrir com a areia primeiro, lá com a terra. Depois ele levanta e dá no pé. Não, e depois ele fica dando uma volta na árvore e o João Grilo correndo atrás dele. Ele dando, não é você, eu não acredito que você tá aqui, não sei o que, você voltou mesmo. Não sei o que. E aí, tipo, é uma gagzinha tão simples, mas é tão genuína, tão engraçado, você acredita que aqueles personagens... Não, te faço uma melhor. Fazem isso, né? Te faço uma melhor. Um pouco antes do filme, quando a gente tem o duelo entre o Cabo 70, o Valentão e o Chicó. Cara, muito bom. O humor físico nessa cena é maravilhoso. 80% das vezes eu não gosto de coisas essencialmente caricatas. Mas não dá pra fugir de um certo exagero teatral que em um Auto da Compadecida. Isso precisa existir.
E faz parte também do nosso DNA. E faz parte do DNA da história. Porque como a história é essencialmente teatral, ela precisa ter essa verve um pouco mais exagerada. E você precisa entrar na história. Por isso que eu acho que o começo é tão bacana pra trazer a gente pra história. Mas enfim. Mas o humor físico combinado com as interpretações dos atores em cenas como essa é ouro. Gente, é ouro. Eu fazia um tempinho que eu não assisti o filme. Eu tava ontem me tendo convulsão de rir aqui. Sabe? Deitado na minha cama assistindo o filme. E é aquele filme que você assiste, você não percebe, mas você tá sorrindo o filme inteiro. E aí a Camila passava, porque a Camila tava cheia de afazeres hoje, mas ela passava assim, ela olhava pra tela, quando ela virava de volta, você vê que ela tava sorrindo. Os atores, os personagens são carismáticos. E é isso que o Júlio falou. Você tem na cidadezinha aquelas figuras que são emblemáticas. Você tem o padeiro, você tem o padre, você tem a mulher do padeiro, etc, etc. Você pega essas figuras que são emblemáticas, coloca atores maravilhosos. Fantástico. Não tem uma ponta solta. Cicas, o Rogério Cardoso como padre. Puta. Gente, ele é incrível. Inacreditável. Ele cara, é inacreditável. Rogério Cardoso, cara. Porque a gente eu já gostava muito do Rogério Cardoso lá no Rolando Lero da Escolhendo o Professor Raimundo, né? Amado mestre! Amado! Isso. Não! Eu lembro, cara, perfeitamente quando ele inventou. O Nonô morreu? Quando ele inventou essa história do. Não! Como assim? Ele morreu? Ele morreu e eu acho que o Chico Anísio mesmo não sabia que ia rolar isso. Eu lembro a primeira vez, então fez tanto sucesso que ele começou a fazer isso sempre, né? Sempre botava algum personagem que tinha morrido. Ele, não, o Gugu morreu. Tipo, era o... Não, geralmente, Napoleão faleceu Naná morreu. O Napa. Ele era demais, cara. Ele era muito bom. Na Grande Família, ele era um ator fantástico. Fantástico. Rogério Cardoso... Bom. Ele tem um humor muito... Tinha um humor, né? Tinha um humor muito peculiar. Eu gosto muito dele porque ele é sempre com o dinheiro, né? Ele e o Lima Duarte estão excelentes como o padre e o bispo, né? E aí é sempre com a coisa assim... Ai, eu jamais benzeria um cachorro. Isso não possa acontecer. Isso assim, mas padre, o senhor benzeu um motor. Mas todo mundo benze um motor. Por que eu não posso benzer um motor? A cachorrinha tão inteligente deixou o testamento pra igreja. Uma bichinha. Eu gosto que o João Grilo, ele embarca, né? Ele, não, é verdade, o motor todo mundo benze mesmo e tal. Tipo, primeiro ele concorda, daí ele joga a ideia. E todo mundo compra a isca dele. Ele é o Sauron do Alto da Compadecida, cara. Porque ele primeiro ele concorda... Alguém precisa escrever esse cordel. Sauron, João Grilo contra Sauron, cara. Porque ele tá sempre um passo à frente, né? Quando a pessoa fala alguma coisa, ele tem a resposta pra tudo, cara. Tanto que tem até um momento que ele fala, meu Deus, eu não consigo, não sai nada da minha cabeça, não sei o que lá. Ele já tá com... Mentira, ele já tem um plano, que ele tá com a bexiga, né? Ele não tem... Nenhum momento que ele não tem um plano. A bexiga! Não existe um momento. Ele tá sempre 3 passos à frente de todo mundo, assim. Aliás, o e é uma atrás da outra. Quando ele finge que ele é valentão, é bom demais, cara. Vidinha aqui tá muito parada. Minha mão tá coçando pra dar uns bufetes. Não, e o tiroteio comendo lá fora, o tiroteio, os cangaceiros. Pá. E ele achando que é o João Grilo. Cara, não, e eu tenho um pouco antes disso, ele vai se engraçar com a Dora, né, a mulher do padeiro, e aí ela vai toda fogosa, não sei o que, ela vai tirando a roupa pra ele. Ele diz assim, eu gosto do caba macho, aí bosta um negócio assim. E aí, eu gosto que me balance desse jeito. Não, me sacuda, me sacode. Aí Aí agora o que eu faço? Agora o que eu faço? Aí do nada aparece o Bruno Garcia como o Vicentão, ele... Pá. Dora, abre aqui, Dora, não sei o que. Ele... Vixe Maria, o Vicentão. Eu me esqueci que também marquei com o Vicentão. Danosco, a senhora a gente bota e leva chifre ao mesmo tempo. Abre aqui, Dora. Aí isso assim, o meu amante, não sei o que. Ele já era casado, né? Amante do amante. Amante do amante. Virou amante do amante. E assim, você tem que se esconder. Aí ele se esconde no armário. E aí ele fala assim, mostra aí que você é macho, eu sou macho. Eu que mando aqui, isso aqui. E aí ele balança ela também. Ele já chacoalha ela, porque ele já sabe. sabe. Fica chacoalhando ela e tudo. E aí do nada o marido, pá. Ai, é o meu marido. Agora lascou. Bora! Aí o machão, ih, meu Deus. Meu Deus do céu. Aí ela fala assim,
finge aí que você tá... Pega a faca e finge que você tá atrás de alguém, que ele vai nem perceber. Aí assim, eu vou matar você, e ele sai do nada, e o cara, o que aconteceu? Ele diz assim, não, aí a Dora fala, não, ele quer jurou o Chicó de morte. Matar o Chicó de morte. E o pobre tá aqui, todo escondido no armário. E aí ele vai lá com a arma, né? O marido abrir lá o armário. Aí tira lá o pano de cima da cabeça do Chicó. Aí ele... Boa noite, meu patrão. Coitado, chega a tá amarelo. Coitado. Cara, é muito demais isso, cara. Aliás, eu acho que essas batidas de repetição da cena acontecer igual todas as vezes é muito bom. Porque nessa hora que primeiro quando o Vicentão bate, ela tira o chale dela, ela bota o vestido de novo. Bota o vestido de volta. E ela vai falando a mesma coisa e mesma tirando coisa o vestido todos. de novo e botando... Gente, até pro demônio, ela fala, eu adoro um homem machão. Caraca, cara. Mano, amiga. A mulher tem o fogo dela inapagável. Não tem jeito. Inapagável, Não há maneiras, Mas né? aquela coisa, você vê os defeitos dos personagens, você vê o fogo da Dora, você vê a avareza do padeiro, você vê a ganância do padre e do bispo. Mas aparece a Compadecida, aparece Nossa Senhora e consegue iluminar E ela enxerga a bondade em todos, né? Enxerga as qualidades. Mas não só isso, ela enxerga as qualidades no momento derradeiro de vida. Não é como o Satanás brinca dizendo, morreu, virou santo. Não, morreu, virou santo. Justamente no A momento hora que falou anterior à morreu, morte, virou santo, eu lembrei do Juras na hora. Eu também. Morreu, virou santo, né? Morreu, agora virou santo. Pois é, mas é uma coisa que acontece bastante. Só que a gente tá falando de Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ela inclusive, pode. eu moro num bairro chamado Bairro de Fátima. Em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, que tem uma igreja enorme aqui. Todo dia 13 tem diversas pessoas, inclusive já fui pra diversas diversas missas, né? E procissões pra Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, 13 de maio, eu moro perto da Avenida 13 de Maio, e aí todo dia 13 de maio há uma grande comoção na cidade inteira, assim, pra vir pro bairro em si. A minha mãe é devota de Nossa Senhora de Fátima. Exatamente. E eu tenho santinha em casa e tudo. Tem uma cara, santona. E a nossa mãe, aliás, o Siqueira tem uma santona, mesmo. O Siqueira tem uma enorme, assim, mas por causa da mãe dele, né? Também, ele tem um monte de boneco, se ele não deixasse a mãe dele ter uma santona, ia ser uma sacanagem. Exatamente, seria injusto. Mas a Nossa Senhora de Fátima, ela enxerga além dos defeitos. Porque você não pode julgar uma pessoa por causa dos comportamentos que ela teve ali momentaneamente. Você julga uma pessoa, você julga a história da pessoa. E nem todo mundo, pensando nesses personagens, nem todo mundo foi de totalmente ruim ou foi totalmente bom, assim. Existe um meio termo, sabe? E aí, quando se fala de compaixão e de entendimento, de perdão, você tá falando exatamente disso, né? Vocês são personagens que cometem suas coisas. Por exemplo, o cangaceiro, o Marco Nanini, né? O lampião aí desse universo aí. O Severino. De certa forma, ele foi absolvido, porque ele falou assim, cara, desde criança comeu o pão que o diabo amassou. Ele ter se tornado o que ele se tornou fez parte da história dele, mas ele não tem culpa. Não foi ele que começou tudo isso. Ele enlouqueceu por conta da violência que ele foi exposto. A família dele foi massacrada na frente dele e ele sobreviveu literalmente por acaso. Mas o que eu acho interessante desse julgamento, o julgamento divino, né? Ele sempre leva em consideração toda a história das pessoas. E é muito maneiro porque você tem a Fernanda Montenegro, que é inacreditável. E nesse papel você consegue ver uma imagem santificada na Fernanda Montenegro ali, real. Você vê o Maurício Gonçalves, que ele, quando ele aparece, ele choca, porque a imagem que a gente tem de Jesus Cristo não é a imagem que a gente viu no Auto da Compadecida. E, ao mesmo tempo, você consegue ver a doçura que teria um Jesus Cristo personificado ali no filme. Então, você... É que nem o João Grilo, ele estica, né? O senhor é que é Jesus? Sou, por quê? Porque não é lhe faltando com respeito, não. Mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado. A gente tem aquele filme da Paixão de Cristo logo no começo, que mostra a imagem do Jesus nunca clássico. mostra.
Isso. Não, e na série até mostra. Tem um diálogo que não tem no filme, que é o João Grilo falando pro padre por que a cara dele não. Por que o rosto de Jesus nunca aparece. Durante muitos anos, muitos filmes bíblicos tinham Jesus e ele não aparecia. O próprio Ben-Hur é um deles, né? Ele aparecia de costas, né? Sempre era uma figura que gerava algo, mas você nunca conseguia ver. Você nunca se aproximava dela, né? E quando você se aproximava, você percebia o que essa figura gerava nas outras pessoas, né? No Ben-Hur, então, assim... A gente também tem produções como o Evangelho segundo São Mateus, ou a série de Jesus Cristo do Franco Mas Zeffirelli. aí mais pra frente, né? Aí sim começaram a... pontos diferentes. Que eles trazem essa figura... O Evangelho segundo São Mateus nem tanto, mas a série de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, ela usa muito aquela imagem clássica trazida pela Igreja Católica Apostólica Romana, daquele europeia. Jesus uma versão bem europeia de Jesus. Mas levando o conceito ao pé da letra, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma entidade, ou seja, tudo é Deus, e Deus está em todas as coisas, Deus pode ser qualquer pessoa. Coisa. E uma coisa que eu gosto dessa parte é que o Ariano dá um beliscão, né? Porque quando o João Grilo fala isso, você é bem escurinho, né? E aí o bispo, não fala assim do senhor, não sei o quê. E aí o Jesus fala, você fica quieto porque você pensou isso, você só não teve coragem de falar. Que é aquela coisa do racismo embutido, Velado. né? Sim, que as pessoas têm esse são racistas, mas elas não, eu não, entendeu? Mas aí também, logo depois ele fala, mas João Grilo, você tem preconceito. E você precisa melhorar isso, entendeu? Pois é. Então, assim, ele não só dá bronca em um, como ele dá no outro também, né? Porque ele aparece dessa forma exatamente porque ele queria gerar isso. Sempre de um jeito tão gentil, de uma forma tão... A atuação também, cara, não tem, é o que eu falei, não tem uma engrenagem que roda, que não encaixa. Não tem. Todo o elenco é sensacional. O Guel Arraes, ele é um ótimo diretor de atores. Ótimo diretor de atores. Ele entende muito disso, ele deixa eles improvisarem, deixa eles trabalharem com o corpo e tudo mais. O Matheus Nastegal, ele tava dando entrevista pro 2 agora, sobre o 2 e tudo, e ele fala muito sobre a atuação dele, em que ele envesga os olhos, né? Praticamente o filme todo. Eu fiquei prestando atenção a isso no filme, eu falei, cara, deve ter sido um trabalho tão grande, porque eu faço aqui, e eu já fico... Imagina passar horas fazendo assim. Ele falou que ele não enxergava, você não enxerga nada. Então ele falou que é uma entrega. Rogério, eu fiz aqui 2 segundos e já tô assim, cara. Cara, é uma entrega pro personagem total. Ele fala que ele tanto se jogou lá atrás, como fez isso agora de novo. É uma coisa de se jogar no personagem, porque ele criou isso, achou isso interessante e cara, tem que manter. Sim. E é loucura, porque realmente ele não tá enxergando o que ele tá fazendo, cara. E ele tá fazendo perfeitamente bem. Não, mas isso, Rogério, quem fazia muito isso era o Renato Aragão e o Zacarias, né? Mas não o tempo todo, que nem ele fica não o tempo todo. Ele fazia normalmente isso quando ele levava uma porrada, aí ele queria mostrar que ele tava meio... Aí geralmente era só quando fecha a câmera, era algo planejado. Fecha a câmera que aí fechou, faz, corta, muda, vai. Cara, e olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Eu já disse, atuação, humor físico é difícil, porque pode ficar ridículo da maneira errada. Você combinar humor físico com interpretação, são poucos elencos que conseguem fazer isso. Comédia é muito difícil de fazer. Comédia é difícil. Muito difícil de fazer. Tanto que tem várias... saíram várias comédias depois... com a mesma intenção, porque fez muito sucesso. Então vamos trazer obras aí que são muito fortes do métier aí, principalmente, né? pra TV, né? Foram feitas muitas séries e muitas também, novelas, né? Teve o Lisbelo Prisioneiro, que é maravilhoso, inclusive. Que também é incrível. Então, aí algumas delas acertaram absurdamente, como o Lisbelo Prisioneiro. Eu acho que quando viram, no momento em que Rosinha e Chicó estão de costas e eles se viram, alguém viu assim, cara, dá pra fazer uma comédia romântica com um Celton Mello aí e colocar um par romântico com ele que vai dar bom demais. E foi exatamente isso que aconteceu com o Lisbela. Inclusive, no Lisbela tem ela também, só que ela não é o interesse romântico dele. A Virginia que também é uma atriz que eu acho ela é subestimada muito boa, pra caramba. É muito boa. E eu vou dizer uma coisa, gente.
Selton Mello e Matheus Nastergalli. É uma dupla. Vocês dois. Porque como é que pode 2 atores serem tão bons em drama e em comédia? E tão diferentes. Injusto. E tão surreal, diferentes cara. entre si, tanto culturalmente quanto... Cara, eles são de lugares diferentes, com ideias diferentes, com origens diferentes. Estilos de interpretação diferentes. Tudo. E aí junta os dois e fica perfeito. Fantástico. Cara, é perfeito. Não tem nada ali que você fala, não, isso aí é meio forçado. Não, passou do ponto aqui, não sei o quê. A química é perfeita. Porque se você não tiver um Chicó e um João Grilo que tenham uma química maravilhosa, o projeto todo não funciona. desaba. Não funciona. E, aliás, eu dou graças a Deus que Alto da Compadecida não é um negócio americano, sabia? Porque senão alguém já ia ter pensado em fazer uma versão séria, pé no chão, de Alto da Compadecida, sabe? Meu... Imagina o horror que seria um negócio desse. Snyder Cut de O Alto da Imagina. Compadecida. Já não, se fosse de Hollywood já teriam feito, sabe? Vamos fazer uma versão séria que mostra as pessoas passando por grandes coisas e não sei o quê. E nem fizeram a versão séria agora, de Um Maluco no Pedaço. Maluco no Pedaço, exato, cara. Eu pensei exatamente nisso. Falei, cara, graças a Deus não é. E aí, tipo, algumas coisas ficam preservadas. Graças a Deus, Ariano Suassuna nasceu no Brasil. Algumas coisas ficam preservadas, ainda bem. Essa comédia, ela não é só física e ali do enquadramento, né? Existe uma comédia espacial, né? Porque eles correm, eles caem, eles... tem muita... Eles usam muito cenário, né? Pra fazer todas essas gags. Que tem uma música, uma trilha sonora inacreditável, que ela se repete durante o filme inteiro, que é muito entoada pela gaita do João Grilo, né? A gaitinha. Que não tem isso aqui. A gaita que... Essa gaita aí traz os mortos de volta à vida? Não traz, eu fiquei tentando ensaiar, mas eu não consegui fazer. É muito difícil. Você pensa que é simples fazer esse negócio, mas difícil, não é. É só isso que você fazer. Aí o resto não. O resto falta fôlego. Mas é muito difícil, maneiro, cara. O uso que é dado pro João Grilo trabalhar com a gaita. Ele é muito... Usa as coisas no migué e ele consegue convencer... Qualquer um de qualquer coisa. O Severino. Diz assim, ó, por favor, atire em mim, que eu vou falar com o pai de Cício e volto. E aí esse peixe ele morre, cara. Que situação é essa, gente? Ele mata o Chicó, na verdade, né? Não, ele mata de brincadeira, né? Ele mata o Chicó, a bexiga. Mas aí, quando o João Grilo morre mesmo e chega lá pro julgamento, né? Ali no limbo, ele encontra e fala, pô, mas eu não sei porque que ele não toca a maldita da gaita. O que ele tá esperando? O que ele tá esperando? Não toca logo a maldita da gaita. E é engraçado porque quando o João Grilo chega no céu, ele não respeita mais, né? Ele perde toda aquela... Eu vou te matar. Ele fala, agora a gente é todo mundo igual. Parece que o João Grilo, parece que quando ele morre, sai um peso das costas dele, né? Na morte, todos os homens são iguais. Vai fazer o quê? Vai me matar, já tô morto. Não, e tinha essa coisa do peso que ele tinha que é sobreviver. Porque todos os dias ele tinha que tentar dar um golpe em alguém pra poder ganhar uma comida, pra poder comer. A comida que eles comem, o cachorro come e morre. A comida do cachorro... Eles falam, olha, pra um cachorro que come bife amanteigado, bife é passado na manteiga. É veneno. E sabe o que eu acho muito engraçado? É muito engraçado, cara. Faz muito parte da comédia. O cachorro tá mais vivo do que nunca, tá ligado? Você vê o cachorro mexendo loucamente. Assim, Dane-se. Dane-se, cara. Porque tem uma hora que eles entram assim e falam assim, mas já tá fedendo. E a orelha do cachorro tá mexendo. Cara, tudo isso deixa muito lúdico, muito engraçado. Muito tem uma fala do John McTiernan que eu acho ótima. Ele tá falando de um erro lá em relação a um carro lá no Duro de Matar. Aí pergunta pra ele, cara, como é que a gente vai consertar isso aqui? A gente vai refazer a cena? E disse, olha, se tiverem prestando atenção nisso, quando o filme estiver rolando, a gente errou feio. Exato. Sabe? Então, esse é o menor dos nossos problemas. Se tiver prestando atenção em detalhezinho como isso, quando o filme estiver pegando, cara, então a gente errou feio. Esse vai ser o menor dos nossos problemas. Posso te dar um exemplo que eu vi esses dias aí? Gremlins, de 1984. Né? A gente falou num podcast que saiu aí há pouco, que Gremlins é de 1984.
Tem uma cena em que a esposa tá conversando, naquela hora que ela tá naquela cozinha, com aquele experimento de fazer laranjada que estoura tudo, não sei o quê. Aliás, antes, ela tá mexendo nos outros equipamentos lá, e aí o marido dela liga, e ele tá numa cabine telefônica. E ele tá conversando com ela, e ele tá lá numa conferência dos inventores. A grande conferência dos inventores. Então você vê um passando na frente com não sei o que, o outro com não sei o que lá. E você vê que é tudo assim meio maluco, né? Porque, cara, é aquela ideia do inventor maluco, né? Todas as invenções dele não funcionam direito e tal. Lá no fundo, tem uma máquina do tempo daquele filme daquele filme antigão, lá do H.G. baseado na H.G. Wells, lá da H.G. Wells. Lembra aquela que até aparece no Big Bang Theory? Lembro. Essa máquina do tempo tá lá atrás. E tem alguém sentado na máquina. Assim, mexendo na máquina e tal. Uhum. Aí isso tá lá no fundo. E aí ele tá conversando com ela. E aí vai pra ela. Quando volta, a máquina desapareceu. E tem um monte de fumaça e tá todo mundo correndo. Eu nunca reparei isso na minha vida. O filme tem 40 anos. Eu já assisti esse filme 95 milhões de vezes. E, cara, a hora que eu vi, assim, o negócio no Instagram, eu falei, olha, genial, porque nessa cena, inclusive, o Spielberg passa ele tava com a perna quebrada, ele passa na frente da câmera, assim, com uma cadeira lá, um negócio que é como se fosse uma invenção, ele passa ali na frente, também não sabia. Mas lá atrás acontece... Esse é o contrário do que eu tava falando. Tem coisas, tem Não, defeitos. esse aí eu sei, você tá falando do erro. É o reverso. Mas eu tô te falando assim, às vezes, o que você tá vendo na frente é tão bacana, é tão fantástico, que essas coisas, erros ou propositais, elas acabam somem, né? passando. Tipo, no Mas, caso verdade, do Joe isso também Dante... acontece no Auto da Compadecida. Só que o Auto da Compadecida, assim como tu citou o exemplo do Gremlins, o Guel Arraes deve ter pegado alguma coisa do trio Zaz, que a gente teve até o falecimento recente do trio, que fez aquelas comédias Corra que a Polícia Vem Aí, Aperta os Cintos pro Piloto Sumiu, que você tem uma gag na frente, mas na maioria das vezes, na maioria das cenas, você tem uma gag acontecendo no fundo. Mas ali você ficava procurando, né? Você já assistia assim. Cadê? Sabe? E o Guel Arraes, eu acho que ele pegou alguma coisa disso, porque mesmo você tendo, por exemplo, uma cena com o João Grilo na frente, você tem o Celton Mello que não tá parado fazendo figuração atrás. Ele tá fazendo alguma coisa. O elenco tá sempre se movimentando. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Você vê que os cenários, eles são muito fechados, né? Você tem poucas externas, assim. E quando é bacana porque a cidade, ela é viva. Você vê que o tempo todo no parquinho ali tem gente passando atrás. Apesar de ser uma peça com poucos players... Cara, a cena que a Rosinha chega é maravilhosa. Porque você vê ela chegando... Você vê o Cabo 70, você vê o Vicentão, você vê o padeiro se engraçando pra ela. E olha, nesse momento eu achei uma coisa bem bacana, que é a Dora com ciúmes do padeiro. É uma coisa bem bacana, mas voltando aqui pra Rosinha. Quando ela começa a andar lá pelo parquinho, pela feirinha, você nota que a cidade realmente tem um frescor de viver. Porque a Rosinha, ela é apaixonada pelo interior, ela gosta daquilo. A mãe dela gosta da capital, fala, mas... ela é apaixonada pelo interior. E eu acho que essa paixão dela pelo interior, ela conversa também muito com a paixão dela pelo Chicó. Porque ela é linda, ela é estudada, é inteligente, é graciosa, tem um senso de humor incrível. Ela podia conquistar qualquer doutorzinho da capital, sabe? Fácil. Mas quem conquista o coração dela é o sertanejo do interior. Inclusive é muito maneiro você ver o Major... o Major Antônio Moraes, do saudoso aí Paulo Goulart, brabo, né? Brabíssimo, né? Eu vou casar, minha filha. E a minha filha tem que ter alguém. Você não vai voltar lá, você vai só vai embora daqui casado. Ela, não quero casar, não sei o quê. Não, já achei aqui um caba bom pra você, ele o caba pra casar com minha filha tem que ser o fazendeiro ou o doutor. Não, mas é porque quando o Celton Mello, o Chicó, ele se arruma, né? Ele vai lá pra pedir a mão da filha em casamento. E aí ele fala assim, não, ele é doutor e fazendeiro. Ele é os dois. E fazendeiro. Mas ele é os dois. Você percebeu? Mas quais são suas posses? Ele, minhas posses... Não falo nada, né? É muito bom porque ele é péssimo de improviso. Ele é péssimo. E aí o João Grilo tem que fazer pelos dois. Tem que fazer. E é muito engraçado. Aí a comédia fica duplamente engraçada, porque você fica com pena do Chicó, naquela situação pavorosa. E o João Grilo
jogando ele na frente. Não, é muito bom, tipo assim, não, olha, ele não vai passar escritura nenhuma pro senhor, não. Pelo contrário, ele vai assinar a tira do lombo. Aí ele, o quê? O senhor pode arrancar uma tira de couro das costas de Chicó. Tá, cabra macho. Eu fico pensando no humor latino-americano. A gente tem o Chespirito, o Bolanhos, que tinha também essas figuras um pouco malandrilças, sabe? A gente tem Cantinflas, a gente tem Mazzaropi. Parece que existe uma coisa no DNA do humor latino-americano. Oscarito. Você também tá vinculando humor com a sobrevivência do povo. Parece que a gente consegue tirar a graça da desgraça. Eu acho que não é à toa que tem aquela cena em que o Chicó e o João Grilo estão sendo levados pra serem deletados da vida pelo capitão, pelo Severino. Uhum. E ele diz, não, sua graça não, sua desgraça, porque comigo a vida é só desgraça. Minha senhoria não tem nome nenhum porque não existe. Pobre lá tem senhoria, pobre só tem desgraça. Cara, olha, o texto, as interpretações, é tudo tão bom. Uhum. E é todo mundo tão entregue, assim. É aquele tipo de filme que você não tem outra opção senão embarcar junto, sabe? Você não consegue ficar entediado nem que você queira. Quando ele vai, o Chicó vai se apresentar pro Major, aí ele vai tirar o chapéu, o João Grilo bota o chapéu de volta pra não mostrar o cabelo dele assanhado. Aí ele fala assim, qual é o seu nome? Aí, Chicó. Aí ele, o quê? Francisco Antônio Ronaldo Hermenegildo de Aragão Correia Vaz Pereira Góes. Chicó é somente o apelido dele. Também com o nome desse ninguém decora. Hermenegildo é bom demais. Aí ele fala, por isso que ninguém lembra esse nome. Já tanto nome é esse. E assim, o próprio nome todo mundo chama ele de Major. Já é uma crítica social foda, digamos assim. Sim. Porque, assim, ele é tão influente na cidade que não chamam ele de coronel, que era o que normalmente se chama, né? O coronel, não sei quem. O cara é coronel porra nenhuma, é chamado de coronel porque ele é o cara que manda. Mas ele manda tanto que chamam ele de major, entendeu? Porque ele é maior que coronel. É gíria regional aqui, somente em Fortaleza, no Ceará inteiro. Você quer enaltecer alguém, você chama de major. Caramba, cara. Porque é mais do que coronel. Ou autarquia. Porra, esse cara é uma autarquia. Caraca. Durante o negócio da autarquia, rapaz. E o negócio do chapéu, eu acho que é nem só... Você é um ventilador ligado no 3. Que maravilhoso. E eu acho que o negócio do chapéu não é nem só por causa do cabelo, é porque, assim, ele tem que parecer no mesmo nível do Major. Pra casar com a filha dele, entendeu? Então, esse cara, ele não tiraria o chapéu pro Major, entendeu? Ele tem que vir na mesma... Ele tem que vir na mesma toada, né? Ele tem que vir no mesmo nível social do Major pra poder... Então, o cara não tiraria o chapéu pro Major, entendeu? Porque, além de tudo, o Major, ele não preza só, entre aspas, ele não preza só a questão das posses e do diploma, etc. Tem que ser também um caba valente. Ele preza muito a questão do caba macho. Tem que ser um caba macho pra ficar com a minha filha. Aí vem toda aquela história do couro, sabe? Tirar a tira do couro. Porque tem que ser um caba macho pra fazer isso. Tem uma cena dele com o Rogério Cardoso que é maravilhoso, que o Rogério Cardoso acha que vai fazer o enterro da cachorra do Major. Cara. Não, benzer, porque a cachorra tava doente nesse ponto. Benzer, isso, ainda não tinha morrido ainda. Vai benzer a cachorra e aí ele vai lá e aí ele fica falando como se fosse uma cachorra. Não, e o melhor é que o João Grilo, pra evitar era uma cachorra. Era o quê, rapaz? O melhor é que o João Grilo, pra evitar a confusão, que ele sai de um lugar, vai pro outro, ele vê que o Major tá indo lá. E aí ele fala assim, não, o padre, ele não tá muito legal. Louco. Ele tá meio louco. Ele agora tá chamando todo mundo de cachorro. Todo mundo pra ele é cachorro. Ele não quer fazer, não quer benzer o cachorro. Aí fala assim, mas... Tem aí no testamento, você vai ganhar alguns... Ela deixou dinheiro pra igreja aí. Uns trocos. Aí ele, do nada, ele tira o óculos assim, tremendo. Inteligente. Ele tira o óculos tremendo. Que animal inteligente. Que sentimento nobre. O Major Tamborazi que pediu pro bispo ir lá dar umas bronquinhas do padre. Porque verdade. Você chamou a filha do Major Tamborazi de cachorra? Eu não chamei. Nunca. Não chamei. Você não chamei. Chamou. Você chamou de cachorro? Não chamei. Você chamou de cachorro? Chamei. Você chamou ou não chamou? Não chamei. Não chamei, mas se você tá dizendo que eu chamei, eu devo ter chamado.
Que atores fantásticos. Cara, Lima Duarte. E tem o Lima Duarte com o Major também, que o Major tá com um pote de suspiro, uma bolachinha, e aí ele oferece, quando o Lima Duarte vai pegar, ele tira. Aí ele fala alguma coisa, aí o padre... Mano, o cara, ele é tão ganancioso, cara, que ele quer até a bolacha. Ele quer pegar a bolacha, ele quer tudo, mano. Ele quer o dinheiro pra reformar a igreja. Não, vamos reformar a casa a diocese, não, a casa do bispo. Não, mas vamos reformar. Cara, os caras são muito sovinos. Olha, o que consegue ainda fazer esse momento mais maravilhoso ainda, a gente avança um pouco para o derradeiro momento de vida do padre e do bispo. O padre, no derradeiro momento de vida, ele pede pro bispo lembrar. Porque o cangaceiro pede pra ser abençoado, porque né? Porque é o cangaceiro que não gosta de matar. Eu não gosto de matar, não, mas se ele precisar matar, eu mato. Esse cangaceiro subalterno do Severino, ele é muito bom. Tem uma cena que ele fala assim, porque a gente tentou pedir e essa, não tenho, o que o Severino fala, eu não tenho remorso não, porque eu vim aqui tentar pedir, ninguém dá nada. Aí o cara fala, eu roubo por isso, porque se eu vou lá e peço, ninguém me dá. Tipo, do nada, sabe? Não, e quando, ele é muito engraçado. Quando o padeiro pede pra matar ele junto com a esposa, e aí ele fala assim, tá bom, é bom que economize uma bala, e acho que... E aí eu penso que eu matei uma pessoa a menos. Uma menos. Porque ele não gosta de matar ninguém. Mas no caso específico do padre, tem uma coisa que é muito interessante, do padre e do bispo, que a gente tem esse momento que é muito... Eu acho, pessoalmente, muito bonito. Ele pede pra fazer a confissão e ser absolvido dos pecados. O bispo diz, eu vou absolver, lá vou absolver um assassino, especialmente o meu. Mas o padre pede pra lembrar de que Jesus, na cruz, rezou pelos seus algozes. Mas é falando da hipocrisia, né? Que é muito bonitinho, ele fala assim, a gente pode até não conseguir se salvar. Mas se a gente puder salvar o próximo, é o que a gente, né, foi ordenado pra fazer. O que eu vou lembrar dos padres, principalmente, é quando o bispo tá dando um sermão no padre e no João Grilo, e aí fala assim, isso é um absurdo colocar a igreja contra o major, isso não pode acontecer porque ele ajuda muito a igreja. Aí ele vai saindo assim, aí é o João Grilo, é um absurdo mesmo, porque a cachorra ia deixar 3 contos pro padre e 6 ao bispo. Oi? É o quê? Aí a badalada da igreja. Plim! Muito bom. Uma vergonha, uma desmoralização. Uma cachorra safada daquela se atrever a deixar 3 contos pro padre e 6 pro bispo é demais. Como? Não, inclusive o jeito que o João Grilo vai saindo e resolvendo as situações é muito bom, né? Nessa cena antes também, quando o padre fala, não, olha, eu vou provar pro senhor que eu tava achando que era um cachorro mesmo. Ele traz o João Grilo. E aí como é que o João Grilo se livra? Ele dedura que ele enterrou a cachorra e fez o ritual em latim. Em latim. Aí ele começa a fingir que tá tendo ataque. Ai, meu Deus do céu, me segura aqui. Aí toda vez que ele continua falando, ele... Não, Grilo, um desgraçado aqui. Como eu acudir um padre, eu não posso fazer isso. Não posso, um desgraçado que nem eu, né? Gente, ele é maravilhoso. Porque tem aquele negócio, né? Que cachorra mais bondosa. Que cachorra incrível. Como pode tamanha inteligência num animal? Que animal inteligente. E pior que cara, é uma metáfora do povo brasileiro, assim, que quer tirar vantagem de tudo, né, cara? Não é só uma metáfora, Rogério, mas eu acho que serve até como um perdão, sabe? Eu acho que a Compadecida não tá lá só pra absolver aqueles personagens. Ela tá lá pra também absorver um pouco a gente. Porque são comportamentos que nós temos. São comportamentos típicos do povo brasileiro. A gente tem que esconder, mas, tem aquela questão do jeitinho brasileiro, tem tudo isso. E... cara, a gente sabe que é tão difícil ser feliz aqui no Brasil. É tão complicado a gente conseguir batalhar pelo pão de cada dia. É tão difícil, sabe? A gente tem que fazer tantas coisas pra sobreviver, ou então pra manter um pouco de sorriso no rosto, sabe? E vem a Compadecida e ela perdoa essas pessoas que têm traços exagerados, obviamente, mas que são próximos aos nossos. Então é meio como se ela estivesse também perdoando um pouco a gente. E tem também, Cicas, o fato de que
quando você vai falar sobre essa temática do povo sofrido, eu sempre lembro dos filmes dos Trapalhões, quando mostrava muito do Nordeste, né? E eles sempre fizeram isso, sempre mostraram o Nordeste, muito por causa do Renato Aragão mesmo. E tem um filme do Mágico de Oroz, que a premissa básica é tentar trazer água pro sertão, né? E no começo ele tem todo o discurso sobre a seca que assola o sertão nordestino. Diz o sofrido sertanejo que a seca é a vida sem vida. Quando você vai pro filme aqui, tem um discurso também em cima disso. E principalmente porque, cara, a gente tem que cuidar dos nossos, né? As pessoas, o povo brasileiro precisa ser melhor cuidado, né? Precisa ser melhor olhado. E o filme ele deixa uma mensagem muito clara aí de que a gente tem que se ajudar, sabe? Eu acho que a maior lição que tem do filme, na minha visão, é isso, que as pessoas precisam se ajudar e que cada um tá fazendo do seu jeito, né? O João Grilo e o Chicó, eles pensam muito neles mesmos, mas eles não têm maldade no coração, né? Eu não consigo ver maldade no coração do João Grilo. Ele só se vira, né? Muito linda que a Compadecida fala, né? A Nossa Senhora fala, quando o João Grilo tá meio que se resignando a ir pro inferno, e ela tenta fazê-lo parar, ela vira e fala: a esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma de que você dispunha contra os maus patrões. Essa fala eu acho extremamente marcante, porque é isso, ela fala, você estão lutando o tempo todo contra tudo e todos pra ter o que comer, pra sobreviver cada dia. Né? E aí quando você vê um personagem como lá, o dono da padaria, que é o cara que quer dinheiro, que é pão duro, literalmente, né? O padeiro do pão duro, né? Porque são meio que os pecados capitais, né? Ele é o pão duro, ele é o avarento. A esposa é a luxúria. A esposa é a luxúria, os padres são a ganância. O Severino é a ira. Que mais falta? A inveja. Quem? Aí acho que também o padeiro pela própria profissão como glutão, né? Ele pode ser a metade dos pecados capitais, pelo menos. Não, mas o Rogério tá certo. A gente tem nessa história essas pessoas cometendo os 7 pecados capitais, mas por algum motivo. Ou por medo de solidão, ou pelas próprias tragédias que passaram. Pô, você comeu a carne da cachorra, pô. A cachorra, coitadinha, só tinha comido cuscuz de manhã, depois um leitinho, uma macaxeira. Só um pouquinho de macaxeira, um pouquinho de leite, compartilha lá uma carnezinha, rapaz, né? Pô, o cachorro é a gula. Aliás, aquela crítica que é feita sobre pessoas que tratam melhor pets do que outras pessoas, exato. Ela tava à frente do tempo, viu? Que ele fala que ele ficou doente, né? O João Grilo fala, pô, eu fiquei doente, fiquei 3 dias doente, ninguém me levou um copo de água. Isso é uma sacanagem. A gente não sabe nem onde é que eles moram, né? Eles moram na padaria. Eles moram em cima do... Você não viu que a cama é em cima do... A cama é em cima do forno, sai pra trabalhar na casa do Major Antônio Moraes e pega as coisas dele lá na padaria. Sim. E na série tem uma cena que é a primeira vez que o João Grilo morre, que ele morre de peste bubônica, porque ele tá mordendo os pães. E aí ele morde todos os pães, só que só uma mordidinha cada um, entendeu? Porque aí o patrão não percebe. E aí o patrão acha que é rato. Aí ele fala, por que você não corta e vende o que sobrou? Aí ele fala, boa. Aí ele corta e dá o pedaço pro João Grilo e fala, aí parece o Immortan Joe. Só não come muito não, que você não sabe passar mal. Os pedaços de pão, cara, que ele corta, assim. Tipo, o cara é muito avarento. Ele é muito avarento, o padeiro. A pergunta de milhões, hein? As histórias que o Chicó conta, antes dele contar cada história, ele dá uma tragada, né? Não, Juras, não. Aquilo ali é cigarrinho de palha, pô. Estamos falando do Salsicha, do universo do... Não. Do universo do Auto Compadecida? Juras, não. É porque... Mas é pra criar teatralidade. É, porque eles soltam a fumaça, né? Eles soltam a fumacinha. Aliás, eu adoro isso. Eu adoro muitos desses detalhes que são muito teatrais, assim, no filme. O inferno também, que atrás parece tipo uma creepypasta do Windows 95. É tudo um desenhozinho, tudo... aí essa tudo coisa funciona. As histórias do Chicó parece... exatamente cordel. Parece costura, parece recorte. É muito bonito.
Muito bonito. É feito pra ser parecido com um cordel mesmo, né? Quando eu falei de cordel ali, de fazer um crossover do João Grilo com o Sauron, é porque aqui em Fortaleza eu já vi uma história de cordel, Lampião versus Alien versus Predador. Verdade, tem mesmo. Tem cordel, pode ter cordel de tudo, pô. Pode ter cordel de tudo. Cara. O próprio João Grilo, ele é um personagem que vem muito antes do Auto da Compadecida, né? É um personagem de folclore do Brasil e Portugal. E aí o que o Ariano Suassuna trouxe pra obra dele, pra contar a sua história. Tem diversas histórias do João Grilo em cordel, assim, é muito maneiro. Cara, o Didi, você falou do Didi, ele é muito a cara mesmo do João Grilo, né? Se você for pensar assim, cara, ele foi o João Grilo. Ele foi o João Grilo em algum momento, mas o personagem antes do filme, inclusive. Já antes do filme já era o João Grilo. Ele sempre se baseou de alguma forma no João Grilo, que é esse cara que é esperto pra tentar sobreviver essa figura, como eu falei, ela tá... Olha, a gente teve Chaplin, beleza, mas eu acho que essa figura é muito mais própria do humor latino-americano do que do humor estadunidense. É muito mais próxima da gente, sabe? Essa figura do vagabundo hilário, do vagabundo que vai sobrevivendo pela esperteza, que às vezes pela ingenuidade, às vezes pela esperteza, às vezes pelos dois. Sabe? Ela é muito latino-americana. É muito própria nossa. E o João Grilo, inclusive, ele é preguiça também, porque tem uma hora lá que ele fala que ele... Tem uma hora que ele engana, quando ele vai arrumar um emprego com o padeiro, é fantástico. Porque gente, o padeiro fala assim, quanto você pode pagar? Ele pega, né, porque o padeiro precisa de ajuda. Ele inventa que o padeiro precisa de ajuda. Aí ele fala assim, tá bom, 2 contos, pago, sei lá, 2 centavos. 5 conto por um. 5 conto por um. Aí ele fala, então 5 conto pelos 2. Mas olha, se eu vou trabalhar, eu vou trabalhar por metade, o Chico vai trabalhar por 3. É o contrário, ele fala, eu vou trabalhar, ele fala assim, eu trabalho por, você precisa de 4 pessoas aqui, eu trabalho por 2, o Chico trabalha por 2 e a gente recebe metade que é 10. Aí ele fica, aí a esposa dele fala, é verdade, aí então ele vai ganhar. Fala, é matemática. Conta, Só que aí, quando eles aceitam, o Chicó já deita embaixo da mesa, já arruma uma rede embaixo da bancada e o Chicó que vai ter que trabalhar por 2. Porque o Chicó fala assim, eu acho que eu não consigo trabalhar por 2. Ele falou, não, por 2 não, só trabalhar por 4, que eu vou descansar aqui, que eu não tô a fim de trabalhar. Tô falando, o Suassuna, ele se baseou muito na ideia de Inferno de Dante... Cara, a obra dele toda é lotada dessas referências não só brasileiras. Essa que é a graça de tudo. Que ele mistura... Fica muito universal, né? Ele traz a cultura brasileira, mas ele agrega coisas de culturas de fora também. Que é por isso que eu falei do Saramago, do Garcia Marques, que eram outros autores que faziam isso nas suas obras, né? De trazer, mas tem uma você percebe logo de cara, principalmente se é brasileiro, você olha aquilo... Eu lembro que esses DVDs que eu tenho aqui, essa caixa de DVDs que eu tenho aqui, quando a minha irmã foi pra Irlanda, ela morou na Irlanda durante... A gente não sabia quanto tempo ela ia ficar, tá? Foi o que eu dei pra ela levar. Eu falei, leva os DVDs do Auto Compadecida pra você levar a cultura brasileira pra outras pessoas verem. Sabe? E ela falou que assistiu várias vezes, ela assistiu com muitas pessoas lá, sabe? E aí depois ela voltou e me devolveu. São os mesmos DVDs. Olha, colocaram legenda em inglês. São os mesmos DVDs. Ela levou e depois, quando ela voltou, ela me devolveu. E foi um DVD que muito gringo assistiu por causa... Apesar que ela falou que a maioria era dos brasileiros, tá? Os brasileiros se juntavam pra assistir Auto da Compadecida. O nome do João Grilo em inglês é Jack the Cricket. E o filme tem um nome estranho também, né? O nome do filme é The Dog's Will. The Dog's Will. O testamento do cachorro. Testamento do cachorro. A vontade do cachorro, de não, um cachorro. Não, testamento. Testamento, né? Testamento da cachorro. Pegaram a história principal. Porque o alto, né? Se você pensar o alto, ele é algo desse jeito, assim, né? Pensando pelo lado religioso, né? Se colocar o Auto da Compadecida, eu acho que não ia pegar. Eu acho que é bizarro. É um título bizarro, mas que fala mais pra gringaiada. É porque Dogs lá fora também tem essa ideia do vira-lata. Né? Tanto que tem a música lá, famosa. Dogs. Você pode botar aqui fazer um trocadilho do Carilho. Dog Days Over. Dog Days Over. Não, e colocar também que o cachorro seria o João Grilo
Sim, os dois. O Will seria a vontade dele, a força de vontade dele. Acho que os dois, né? São os dois vira-latas ali que estão tentando sobreviver, né? Então acho que tem a ver com isso e também é uma jogada boa. Quem pôs esse título é bom, hein? Porque tem o testamento real da cachorra no filme, né? Porque o Will pode significar vontade, a motivação pode significar testamento. inicial da história é essa, né? Exato, De tentar batizar a cachorra, depois enterrar a cachorra. E aí ele vai guiando a história a partir desse desenrolar, né, dos personagens. Porque essa história que eles escolheram principalmente pro filme, é a trama principal. Porque tem outras... Eu indico muito pras pessoas assistirem a série. Tem no Globoplay, tá? A série. Sim. Inclusive, eles fizeram uma abertura nova, toda bonitona, né? Em 2019, né? Eles fizeram uma remasterização, né, remasterizaram, do filme. Tá bonito pra caramba o filme. A Versátil, inclusive, relançou o filme e a série em Blu-ray. Então, cara, tem jeito de assistir. Vale muito a pena assistir a série, porque é como se você só viu o filme... É bacana porque você vai ter muita coisa que ficou de fora, que são essas histórias, por exemplo, do gato que descomia dinheiro, que era o gato que ele vende pra Dora, dizendo que... Ela fala, não quero... Depois que o cachorro morre, fala, não quero mais nenhum bicho. É quase 1 hora mais de conteúdo, gente. Sim, ela fala assim, eu não quero nenhum bicho. Ele, mas tem um gato aqui, você não quer comprar o gato? Aí ele, não, mas esse gato ele não dá... dá muito prejuízo. Não, mas esse gato não dá prejuízo, esse gato dá lucro. Esse cara tá louco, mas nesse relançamento que eles fizeram, e aí fizeram essa remasterizada, por exemplo, aquela cena do inferno, no original era gente de verdade no meio do fogo, assim, meio que, sim. Não sei o quê. E aí ele decidiu transformar naquela ilustração que tem muito mais a ver com cordel e deixar mais lúdico, né? Mais lúdico, né? Acho que eu acho que eles até deram uma melhorada, inclusive, nas fantasias lá do Chicó, quando ele conta as histórias. Eles deram uma mexida também nisso, porque na série tem algumas que você vê que ele não foi mexido e que... Tio Jorge gostou disso, viu? Tio Jorge Lucas ficou, opa, orgulho. Eles deram uma mexida, mas... Deram uma repaginada, né? É de boas, porque... Nada, né, se pensar. Na verdade, se você pensar, o Auto Compadecido é um filme / série que inspira muita coisa que foi feita depois na própria Globo em termos de série. Você vê aquele, tipo, Hoje é Dia de Maria, né? Hoje é Dia de Maria, sim. Que é muito bonito. É lindo o Dia de Maria. E aí o Auto Compadecido ele é referenciado, porque essa parte final toda, ele tem esse lado lúdico também, né? Então é um negócio que combina muito, né? Cara, o Auto da Compadecida, clássico do cinema brasileiro, da TV brasileira. E a gente recomenda aqui mais uma vez, vá assistir no cinema, o Auto da Compadecida 2, prestigiar o nosso cinema, aproveitar essa onda positiva que a gente tá vendo do cinema brasileiro, né? A partir do dia 25 de dezembro. Um elenco maravilhoso, Celton Mello, Matheus na chegada de volta. A Thaís Araújo como a Compadecida, né? E a Fernanda Montenegro não volta pra esse papel. Mas a mensagem do filme, ela tá toda ali, né? Porque ela pode ser qualquer pessoa também, Eu achei uma né? escolha muito boa por causa disso, cara. Porque você não precisa emular o primeiro filme. Ela pode ter qualquer rosto. Ela é a Compadecida, sabe? Então eu achei bem legal. E a Fê já assistiu? Ela pode falar alguma coisa sem spoiler? Sem spoiler. Só de como foi a sessão. Sem se queirar, por favor. Que você assistiu. Como é que foi a sessão, assim, tipo... Eu acho que no Thunder cabe o quê? Umas 3.500? 4.000 quase 4.000 pessoas. Alguma coisa. Tava cheio, viu? Primeiro eu queria falar o quão bonito foi o painel antes, porque o elenco todo foi... E o neto do Suassuna foi. Maneiro. E é muito legal porque quanto mais eles foram falando, não só sobre o filme novo, mas sobre como é reviver esses personagens 25 anos depois. Cara, eu acho que todo mundo chorou. Todo mundo tava chorando ali naquele painel. Foi muito bonito ver, por exemplo, a Fabiola Nascimento, que é a adição nova aí nesse elenco, emocionada também, porque é um patrimônio do Brasil, o Auto da Compadecida. É uma das obras mais importantes que a gente tem aqui, né, de audiovisual. E, nossa, o Matheus Nastergaile, ele tá tão chorando muito, absurdo nessa continuação, vocês não estão entendendo. Ele e o Celton Mello, eles continuam, assim, se jogando de corpo e alma nesses personagens. O filme, ele tem algumas
semelhanças na história do original. Eles tentam trazer muito, emular muito da sensação do primeiro. Mas o principal, com certeza, que é a relação do João Grilo com o Chicó, continua extremamente emocionante. E é muito legal porque em algumas cenas transparece que eles ficaram realmente, assim, tanto tempo longe desses personagens, que quando eles se reencontram é muito emocionante, sabe? Quando os personagens se reencontram no filme também. Trajados, né? Trajados de... você nota que é uma coisa dos atores também. Nossa, tá muito bonito. Visualmente tá um espetáculo também, achei, assim, os cenários estão lindíssimos, as partes lúdicas estão mais bonitas ainda, né? A tecnologia melhorou muito. E eu acho que ele tá um filme muito especial, assim. Ele é um presente, realmente, eu acho que pros fãs do Alto da Compadecida, pros fãs do Suassuna, ele continua extremamente divertido, extremamente lúdico, engraçado, bonito. Eu acho que foi uma continuação digna do primeiro filme. Acho que vai todo mundo gostar muito e eu recomendo que vocês vão, que vocês levem a família. Foi muito especial, assim, especialmente em ver com uma plateia e depois os atores voltarem no palco, todo mundo muito emocionado, porque foi a primeira exibição para público do filme. E tava todo mundo... tava todo mundo muito emocionado. Foi muito especial poder participar desse momento e ver o carinho, né? De todo o elenco, de todo mundo com o filme. Até porque, pra fazer esse segundo filme, eles utilizaram as obras do Suassuna, outras obras, né? Porque o Alto da Compadecida já tinha se fechado ali. Utilizaram outros pedaços de obras dele pra poder continuar sendo o legado do Suassuna, sabe? Não ser um caça-níquel. Não é um caça-níquel, é trazer o legado do Suassuna e numa nova história. E dá pra ver que foi feito com muito respeito e com muito amor e dedicação e carinho. E a gente vê que aqui, mais uma vez, o elenco tá todo muito em sintonia, tá todo mundo muito entregue, todo mundo muito, sabe, se divertindo muito fazendo. E isso transparece pra quem tá assistindo. Tem coração o filme. Tem muito feliz, muito com fofo, que notícia boa, porque a gente não viu ainda. Só a Fernanda viu, por enquanto. E a gente não viu, cara, mas que notícia boa. O Matheus Nastergaile, você pensa que ele não tem como fazer nada mais incrível, assim como o João Grilo, ele entrega nesse segundo filme. É um dos nossos maiores atores brasileiros de todos os tempos aí. Ele é maravilhoso, nossa, maravilhoso. É um ator que se enquadra em diversos tipos de papéis, já fez muitas coisas, né? E ainda vai fazer muito aí. Selton Mello nem se fala, né? Desde de jovem... Selton Mello faz... desde criança, Juras, é um dublador, né? Dublador clássico, dublador do Daniel San, do Karate Kid, a primeira dublagem. Do Charlie Brown também. Dublador do Cusco, de A Nova Onda do Imperador. Exatamente. É um dos mais engraçados da Disney. Ele fica melhor que o original, tá? Eu já tentei assistir ele em inglês, eu não consigo. Não tem graça nenhuma. Ele em português é muito melhor. Charlie Brown. Céus, o Charlie Brown é maravilhoso vida. Também. Nossa, cara. Tanto que redublaram o Charlie Brown puxa. Putz, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, e eu fico pensando assim, o Selton Mello, ele passa por todas as fases de um ator possível. Ele passa por ator mirim, ele passa por galã adolescente, passou por galã, chegou na fase de ator consagrado, é um diretor de mão cheia, diga-se de passagem. Cara, o Selton Mello, ele passou por tudo dessa vida, por isso que agora ele só quer casinha. É por isso que agora ele não sabe pra balada, ele gosta de casinha. Ele é icônico. É icônico, cara. E mexendo, eu vi ele também falando, desculpa, Júlio, eu vi ele falando que ele gosta de mandar meme no Instagram, é isso. Ele falou que ele fica salvando, que o perfil dele no Instagram é só isso, é um monte. Eu não sei se vocês viram, mas aqui no Rio, no Cinema Estação, que é um cinema indie clássico aqui, fizeram outro dia desses um concurso de sósias do Selton Mello. E quando o Selton Mello não foi, infelizmente, mas tava muito cheio. Eu vi foto, tava muito cheio, porque a galera tava esperando que ele fosse aparecer por lá, né? Mas ele ficou comentando nas postagens. E a galera toda sedenta pelo Selton Mello, e ele comentando embaixo, nossa, mas o que é isso, sabe? A mulher, arruma um Selton Mello pra mim, ele, nossa, minha senhora, mas o que é isso, sabe? E ele lá interagindo. É isso, ele é muito engraçado, cara. Ele é muito espirituoso. Ele só quer a casinha dele. Ele só quer se divertir. E sabe o que ele falou quando perguntaram pra ele por que o perfil dele só tem essas coisas de meme, de zoeira e tal, não sei o quê? Ele falou que o celular dele só tem essas coisas. Ele falou, é lotada a memória só de meme que ele fica guardando, que ele fica vendo. O povo já deve mandar pra ele, né? Os amigos dele. E aí ele fica mandando, e aí sabe o que ele falou quando perguntaram pra ele por que ele faz isso? Ele falou, cara, a gente vive uma vida tão ferrada, tanta notícia ruim, a gente vê tanta coisa ruim na internet, né? Tanta gente falando coisas ruins, criando ódio, que eu decidi fazer isso, e aí virou um trabalho pra mim. Virou um trabalho pra mim ficar fazendo isso, mandando meme pra todo mundo. Não, e o pobre Selton Mello ainda tem que agora encarar outra turba na internet.
os shippers. Porque agora, a cada 3 postagens sobre o Selton Mello, uma delas é colocando ele com a Marjorie este ano. Não, e arrumando namorada pra ele também, né? Porque a Ana Maria Braga deu uma pressão nele, né? E ele assim, falou na internet, casar, eles já tentaram fazer isso antes, gente, não deu certo. Ele vai... Deixa ele pra é lá. muito gente como a gente, eu adoro ele. Ele é muito gente como a gente. Mas que ano bom pra ele, né? Ainda Estou Nossa, Aqui sim. e encerrando o ano com o Auto da Compadecida 2. Uau, né? Que belo ano. Gente, falamos aí sobre o Auto da Compadecida. Corre lá pro cinema, vai assistir o Auto da Compadecida 2. A gente tem certeza que o cinema nacional vai agradecer demais você levar a sua família. Não tem uma pessoa que tenha assistido o Auto da Compadecida 1 que não queira assistir o 2, porque faz parte da história do cinema nacional. É um dos filmes mais importantes da história. E que felicidade a gente poder falar sobre ele aqui e poder recomendar mais uma vez pra você. Nunca nem vi, nem conheço, o que vai atrás de assistir. Vale muito a pena, tem no Globoplay, tem espalhado por aí É que a gente tem clássico. isso tão entranhado na nossa cultura que a gente acha que todo mundo viu, né? Mas a molecada mais jovem não viu ainda, né? Cara, assistam. E olha, é uma perfeição. Se você for perguntar a nossa nota, eu acho que é um exercício um pouco fútil, porque eu Não acho faz que já sentido deu nenhum. a nossa nota sobre o primeiro filme aqui. 10zão aqui. É perfeito. Com certeza, não tem o que tirar. Um clássico. Clássico é um clássico, né? Quando você olha assim, E sabe vice-versa. que ele é quando é um negócio que vai fazer... É uma história que transcende gerações, né? Transcende gerações 100%. 100%. É lindo. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau! Tchau!